A Câmara presente no seu bairro, na nossa cidade. Senhoras e senhores, boa noite. Câmara presente, o Legislativo mais perto de você. Hoje, como primeiro tema, o projeto de lei de zoneamento. Já compondo esta mesa, o presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho. Convidamos também os vereadores Willis Goulart, vereador Roberto do Eleven, vereador Ciborgue e vereador Walter Hayashi. Convidamos também a arquiteta urbanista Juliana Fisben, da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Neste momento, teremos a apresentação de um vídeo. Pedimos para quem está em pé, nós temos algumas cadeiras aqui na frente, por favor, que possam usar... Você sabe o que é lei de zoneamento e por que ela é tão importante para o crescimento da cidade? Zoneamento significa dividir uma cidade por tipos de atividades. É ela que determina, por exemplo, se na sua rua poderá ser construído um prédio de 30 andares, uma usina de lixo ou uma boate. É a lei que permite ou proíbe o que pode ser construído na cidade. O que você quer para a sua cidade? Um dos pontos em debate no projeto de lei é a altura dos prédios. O projeto de lei de zoneamento elaborado pela Prefeitura libera a construção de prédios sem limite de altura em toda a cidade, mediante o pagamento de uma taxa conhecida como outorga onerosa. Mas quais serão os reflexos dessa mudança no trânsito, na demanda por serviços públicos e até mesmo no clima? É importante que cada atividade liberada tenha seu impacto previsto e calculado. A proposta de lei também libera a instalação de casas de shows, quadras esportivas, escolas de samba e salões de festas em áreas residenciais, atividades consideradas geradoras de ruído e que causam impacto de vizinhança. A qualidade de vida também está em discussão nos conjuntos habitacionais e loteamentos, que formam os novos bairros. O projeto prevê a liberação de conjuntos com até 400 unidades habitacionais. São 100 unidades a mais do que o permitido na lei atual. O mesmo projeto prevê a redução no tamanho da área de lazer, mais casas e menos áreas de lazer. É esse o modelo de cidade que você quer? Qual a sua opinião? Se a lei for boa, vai proteger a qualidade de vida da população e garantir o desenvolvimento da nossa cidade, preservando o meio ambiente e os recursos naturais. Se a lei não for boa, poderá criar conflitos entre os vários usos, podendo provocar ruído em áreas residenciais, reduzir áreas verdes e destinadas ao lazer, prejudicar o clima, a circulação de ar e o trânsito. De forma geral, o zoneamento define o que devemos fazer em cada lugar. A diferença nesse debate é que a Câmara quer que essa definição seja feita de forma coletiva. Você pode se inteirar sobre o tema no site da Câmara, www.câmarasjc.sp.gov.br, e participar das discussões sobre essa ferramenta essencial para o futuro da cidade através do programa Câmara Presente. A Câmara está presente aqui no seu bairro para ouvir a sua opinião sobre a nossa cidade. O desenvolvimento da reunião pública terá a seguinte organização. Primeira parte, abertura e comentários pelo presidente da Câmara Municipal, expondo os motivos e objetivos desta reunião. Segunda parte, manifestação dos vereadores presentes por ordem de inscrição. Terceira parte, apresentação pelo técnico convidado para exposição do assunto objeto desta reunião. Quarta parte, manifestação dos cidadãos presentes e representantes de interesses de segmentos da sociedade, com duração máxima de 3 minutos para cada um. Quinta parte, o encerramento pelo presidente da Câmara Municipal,
com os seus comentários. Todas as manifestações ocorridas nesta reunião pública serão gravadas e disponibilizadas no site da Câmara. Durante a audiência pública, será mantido no recinto para consulta dos interessados o material relativo ao tema. Com a palavra, o presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar com vocês aqui nessa reunião da Câmara. Quero desde já agradecer a professora da escola, da nossa escola Santaninha aqui, carinhosamente conhecida, Santana do Paraíba. É um prazer estar com vocês aqui, a professora Fernanda, que há 14 anos é diretora dessa escola, está nessa escola aqui. Vem aqui, professora, aqui na frente, só para a gente... Porque professor precisa ser valorizado sempre, né? Vou te dar até um abraço aqui, vou quebrar o protocolo aqui. Te dar um abraço aqui em nome da Câmara Municipal, tá? Obrigado. Obrigado pelo espaço. O vereador Willis falou que estudou aqui, né? Depois ele vai contar a história. O vereador Roberto Deleve falou que quase ia estudar. Política é assim, ele vai e estuda, outro fala que quase estudou, outro fala que pelo menos passou na calçada. Tem cada um aqui. O vereador Walter falou que ajudou a construir aqui na época da rua. E aí depois a gente vai ouvir as histórias. Mas, é claro, a minha geração, a geração de ciborgue, a geração mais... Quero agradecer aqui a presença do meu amigo, o Aécio Neves. Não é mais Neves? É Neves ainda? O Aécio, temos aqui um Aécio Neves aqui também, aqui, meu amigo ali do Barra dos Freitas. Agradecer também a Maria Angélica também, minha amiga, também ali da Vila Paiva, a presidente do CGU da Vila Paiva, a Rosana também, que está representando o vereador Dilemano Dié, que sempre está junto conosco aqui, o Moisés Rosa, do Portal Meon, Roberto Chagas, também da Câmara Comunitária, e o meu amigo também, amigo dessa região, o João Papinha e o Cezinha também, da Rádio FM São José. Hoje nós estamos com a imprensa em peso aqui, né? Parabéns, região norte merece todo esse prestígio. A todos vocês, amigos, obrigado pela presença de vocês. A TV Câmara também presente, a todos os nossos funcionários da Câmara Municipal, muito obrigado. Basicamente, a nossa reunião é para que a gente possa escutar vocês, para que a gente possa saber qual é a opinião de vocês, dizer tecnicamente o que será, o que vai impactar a vida de vocês aqui nessa região, quais as mudanças que vão ter. Agradecer à arquiteta Juliana, sempre presente aqui com a gente, aqui, ela que tem acompanhado todo o processo da Câmara presente, desempenhando um papel técnico fundamental, elogiado muito. Eu peço até uma salva de palmas para a Juliana, ela merece. Ela tem enfrentado essa maratona toda junto com a gente e de uma forma muito competente. Ela tem demonstrado de forma didática, para que as pessoas possam entender. Porque não adianta a gente vir aqui ficar falando um monte de número, ficar falando linguagem técnica, e a população e nem nós entendemos de fato como que está funcionando esse projeto de lei do zoneamento. Então a proposta não é nem a gente fazer nenhum discurso, a gente não veio aqui para ficar falando de voto, de eleição, nós vamos desempenhar o nosso papel, que o nosso papel é legislar, é fiscalizar, é trazer propostas e colher proposta da população para que a gente possa juntos tomar a decisão. Então esse que é o nosso projeto, nossa proposta aqui hoje. Então é escutar vocês, que vocês possam se sentir confortáveis em usar o telefone, usar aqui o microfone, em vocês fazerem as perguntas. Isso que para a gente importa é escutar vocês. Esse é o nosso propósito. Então mais uma vez muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, professora, pelo espaço. Obrigado a todos os vereadores, vereador Walter Hayashi, vereador Rogério Ciborgue, vereador Willis Goulart, vereador Roberto Deleve, a representante do vereador Rosana, vereador Dilermano Dié também, obrigado pela presença e que a gente possa ter uma boa reunião. Ouviremos neste momento o vereador Willis Goulart. Boa noite a todos, a todas. Primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui para podermos debater, conversar. Eu sempre falo nas reuniões que nós fazemos nos bairros, que nós, quando éramos candidatos ainda ao pleito, né, a ser vereador, nós nos comprometemos com as pessoas de ser os representantes dessas pessoas. Ser representante não é decidir as coisas da forma que você acha o que é melhor ou o que não é.
é ouvir as pessoas e ser o porta-voz de cada uma delas. Então, a importância da Câmara no bairro, ela é muito grande para que a gente possa ouvir de cada um, e aí a gente vem ou vai para os bairros para ouvir as pessoas. E assim, ouvindo as pessoas, podemos tomar a decisão mais correta, né? E por isso que muitas vezes as pessoas podem achar que nós estamos até enrolando um pouco lá na Câmara sobre a aprovação ou não da lei de zonamento, mas não é isso. Nós queremos aprovar uma coisa que esteja realmente de acordo com o que a população deseja. E sabemos que para cada região é diferente a realidade de uma região para outra região, né? Só queria tomar mais um minuto e contar que realmente eu estudei aqui de verdade, né? Na época, eu estudava e um amigo meu me trazia de bicicleta, eu estava contando aqui para o presidente, para alguns vereadores, nós entrávamos de bicicleta, ele me trazia no quadro da bicicleta, parava a bicicleta ali, trancava, Donizete, me pegava no colo, né, e me colocava lá dentro da sala. E depois, na hora de ir embora, me pegava no colo novamente, porque eu não tinha cadeira de roda ainda. Então, a minha vida, antes de vereador, ela foi muito difícil. Então, por isso, hoje, como vereador, eu dou muito valor nessa missão, nessa oportunidade e nesta honra que Deus me deu. Acho que é isso. Obrigado. Com a palavra o vereador Roberto do Eleven. Willis, parabéns pelo seu exemplo de vida. Você é uma pessoa que merece. Realmente, quando você estava comentando com a gente ali, você é um cara abençoado. E dizer boa noite a todos, dizer que mais uma vez nós estamos aqui em Santana, né, Willis? Fazendo essa reunião, é muito importante a opinião de vocês. E parabenizar, mais uma vez, eu não canso de parabenizar o presidente Shakespeare por essa iniciativa, que nunca foi feito isso na história de São José dos Campos. Hoje a Câmara vem até vocês. Então, parabéns, Shakespeare, parabéns pela sua iniciativa. E boa reunião para todos. Anunciamos a palavra do vereador Ciborgue. Boa noite a todos. Presidente Shakespeare. Juliana, esse final de semana estive em São Paulo, estava falando com o vereador Walter, onde eu tive a honra e o prazer de poder conversar com o professor, o Papa, né, o arquiteto urbanista Cândido Malta. Presidente Shakespeare, estava comentando com o vereador Walter Hayashi, o Cândido Malta me deu uma luz ainda melhor e parabenizando o que a Câmara Municipal está fazendo. Porque São José dos Campos está na hora de ter cada bairro ser decidido o que a comunidade quer. E o que a comunidade decide é o que tem que ser feito. E eu quero encerrar, presidente, parabenizando a Câmara Municipal, na sua pessoa, que quando o senhor ganhou a presidência da Câmara, um dos compromissos que tinha com esse vereador é que a Câmara seria mais participativa. E isso está sendo. Vindo aos bairros, ouvindo a população, tendo a oportunidade dos vereadores virem até aqui, conversar com a população, ouvir as sugestões, transformar essas sugestões em lei, em emendas, que com isso poderemos melhorar a qualidade de vida de vocês. Então, hoje, como as outras reuniões que nós temos feito, nós viemos aqui para ouvir vocês. Muito obrigado pela atenção. Professora, obrigado de a senhora poder acolher nós aqui. Muito obrigado. Quero quebrar o protocolo aqui, anunciar também a presença do Osmar Ferreira, ex-vereador e também aqui da nossa região norte aqui também. Seja sempre bem-vindo aqui, Osmar. Obrigado por nos receber também aqui na sua região. Anunciamos a palavra do vereador Walter Hayashi. Essa tecnologia de hoje, eu sou do tempo antigo, preciso de ajuda dos universitários. Boa noite. Uma satisfação estar aqui em Santana, onde eu não estudei nessa escola aqui, viu, professora? Mas tenho boas lembranças. Santana sempre teve
mulheres bonitas, meninas bonitas. Então a gente vinha paquerar aqui em Santana, aqui na região norte. É o tempo de adolescência, né? E a gente tem um carinho muito especial por essa região. Vocês têm um baita vereador aqui que chama-se Willis Goulart, grande vereador, atuante, defensor das suas causas. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês. Saudar o Osmar Ferreira, meu sempre amigo e sempre vereador. Mas a gente veio aqui mais para ouvir vocês. Nós estamos com essa proposta de ir até os bairros para ouvir a população, porque essa não é uma reforma da lei de zoneamento, é um novo zoneamento. O novo zoneamento significa muito para as nossas vidas. Afeta diretamente a nossa vida, hoje e amanhã. Então, a preocupação que nós temos que ter é sempre com relação às futuras gerações, que vão usufruir o que a gente determinar nessa nova proposta. Por isso, o cuidado de estar ouvindo quem é mais diretamente afetado, né? Por isso eu quero, inclusive, saudar e cumprimentar o nosso presidente da Câmara, o vereador Shakespeare, né? Que essa iniciativa de ir nos bairros é exatamente isso. Quem sabe o que é bom para o bairro são os moradores. Então, nós sabemos que precisa misturar o progresso com a qualidade de vida. O progresso ele precisa, mas não podemos perder a qualidade de vida. E Santana, região norte, é craque nisso. Santana tem uma qualidade de vida excepcional. Por isso que é gostoso morar aqui. Então, precisa de fazer prédio? Precisa. Prédios mais altos? Porque aqui hoje é permitido 4 ou 8 andares. Precisa fazer mais alto? Precisa. Agora, não em toda a região norte, porque senão vocês amanhã estarão reclamando disso, né? Um exemplo é o Jardim Aquários, né? Então, muita reclamação lá que você não consegue andar, estacionar e outros problemas mais. Por isso, mas a gente veio aqui para ouvir vocês. Então, uma boa noite para vocês e um bom trabalho a todos nós. Muito obrigado. Quero registrar também aqui a presença do Diego Gomes também, que sempre um militante nas redes sociais ali, sempre um brigador para a qualidade de vida da cidade de São José dos Campos, presente, um exemplo também dessa nova safra da juventude na política também. Neste momento, teremos a apresentação técnica pela arquiteta urbanista Juliana Fisben, da Associação de Engenheiros e Arquitetos. Domênico. Não, só um minutinho. Domênico, só levantar ali para ela, por favor. Boa noite. Meu nome é Juliana, eu sou arquiteta urbanista, estou representando a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos. Quero agradecer à Câmara pelo convite para participar dessas reuniões. Elas estão sendo realmente proveitosas, é muito interessante estar nos bairros, é alguma coisa que, no tempo que eu estou em São José, eu nunca vi acontecer, faz 10 anos que eu estou aqui, eu nunca vi isso acontecer, e eu acho que é assim que se constrói um projeto de lei. Infelizmente, o projeto de lei já foi enviado para a Câmara, os vereadores vão fazer o possível para conseguir melhorar essa lei, mas isso tudo que está sendo feito aqui deveria ter sido feito antes, né? No começo. Isso tinha que ser o começo de tudo, o começo do projeto. Quero dizer que esse projeto de lei não foi elaborado pela Câmara, nem por mim, nenhum de nós teve participação na elaboração do projeto. Esse projeto que eu vou apresentar para vocês aqui é o que foi entregue à Câmara para votação. Então, os vereadores podem aí fazer algumas emendas e aprovar ou não aprovar o projeto de lei, e essa decisão está basicamente na mão
de vocês, da gente como cidade. Eu também moro na cidade, também me incluo nessa decisão. Então, vamos lá. Boa noite. Se eu não ligar, não vai. A lei de zoneamento, que a gente chama de lei de zoneamento, na verdade, ela se chama Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. O que quer dizer isso? Quer dizer que é a lei que vai definir como é que a gente divide a cidade, como é que a gente usa a cidade e como é que a gente ocupa a cidade. Hoje nós vamos tratar de um pedacinho da Zona Norte, que é a região aqui de Santana, onde a cidade efetivamente começou. Vou tratar de alguns conceitos para vocês rapidinho, só para ficar mais fácil de entender algumas coisas que eu vou falar mais para frente. O projeto de lei de zoneamento, ele engloba basicamente 3 usos: o residencial, o não residencial e o industrial. O residencial é onde a gente mora. O não residencial são todos os comércios e serviços da cidade, todos. E o industrial são todas as indústrias em todos os graus, indústrias com mais impacto, com menos impacto. No residencial, a gente tem o R, que é o unifamiliar, que são as nossas casas, e o RM, que é o multifamiliar, que tem o horizontal e o vertical. O horizontal é condomínio de casa e o vertical é prédio. E aí nós temos o não residencial, que é o NR. O NR vai até 5, do menos impacto para o maior impacto. Então, do NR1 até o NR5. O NR1 é baixo impacto. O que é baixo impacto? São as lojas, são os escritórios, as farmácias, aqueles comércios que a gente tem dentro de todos os bairros e que fazem parte da nossa vida e dos quais a gente não vive sem. O NR2, aí aqueles que não vão para aqueles bairros mais afastados e de classe alta e tal, e que, no fim, as pessoas vão morar lá porque tem mais espaço, os terrenos são maiores, as casas são maiores, e aí, depois que vai morar lá, descobre que não tem nem onde comprar pão. O caso da Urbanova, por exemplo. Agora que a Urbanova está começando, né? O NR2 é médio impacto, que são templos, teatros, academia, hospital, lava rápido, oficina. Então, são aqueles comércios e serviços que já começam a querer atrapalhar um pouquinho da gente se não estiverem bem localizados. E no NR2, desde que funcionem até, no máximo, 10 horas da noite. O NR3 já tem um impacto alto. Parques temáticos, lavanderia industrial, oficina de funilaria, veículos grandes, venda de gás, autódromo, essas coisas. E o NR4, que é o potencial gerador de ruído noturno, que é o que hoje está causando um pouco mais de discórdia, né? Que já entra boate, danceteria, salão de festa, restaurante, qualquer coisa que tenha uso após as 22 horas e que possa gerar ruído noturno. O uso industrial, ele tem uma série, ele vai do IA ao IF, a mesma coisa, do menor impacto para o maior impacto. A classificação do uso industrial, ela é bem complexa. Não dá para eu explicar aqui assim para vocês tão rapidamente, porque tem muitos critérios para definir qual é o impacto de um uso industrial. Tá? Mas ele varia do sem risco até com alto impacto, né? Que vai até o IF, que o IA é sem impacto quase, e o IF já é com grau de periculosidade, já requer todas aquelas aprovações de CETESB, aquelas coisas todas. Essa é uma das tabelas que é usada para definir o grau de impacto do uso industrial. E está vendo, já é uma tabela complexa, entra potencial de poluição, gases, ruídos, vibrações. Então, tudo isso tem que ser pesado antes de definir aonde se enquadra um uso industrial e aonde ele vai poder automaticamente se instalar. Aí a gente tem duas taxas que são importantes, que são as mais importantes para a gente poder definir como vai ser a cidade, que é a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento. As duas são relações entre a área de construção e a área do terreno. A taxa de ocupação é o índice que define a área máxima a ser utilizada no terreno. Então, é a implantação, a área que efetivamente a construção ocupa no chão. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, num terreno de 1.000 metros, a taxa de ocupação na quase a maior parte da cidade é 0,65. Isso quer dizer que não importa quantos números de pavimento você vai ter, dos 1.000 metros do terreno, você pode ocupar no terreno 650 metros.
Tá? Então, você tem que respeitar lá os recuos. Então, 350 metros do terreno vão ser livres para área de lazer, para estacionamento, para o que quer que seja, para a criança brincar, playground, o que quer que seja. Tá? Então, assim, se você tiver um pavimento, é esse 650. Se você tiver 2 pavimentos, é o mesmo 650. Tá? Que é o que você pode ocupar no terreno. Além da taxa de ocupação, a gente tem o coeficiente de aproveitamento, que é a área máxima que você pode construir. Então, se você tem um terreno de 1.000 metros, o coeficiente de aproveitamento básico na cidade é 1, você pode construir 1.000 metros. Só que esses 1.000 metros você não pode fazer térreo, porque no terreno só pode ter 650. Então, você poderia fazer 2 de 500, um de 650 e um de 350. Deu para entender? E aí tem aquela questão da outorga onerosa, que parece que é um bicho de 7 cabeças que é difícil da gente entender. Na verdade, não é tão difícil da gente entender. O que está especificado já no plano das cidades, já faz tempo? Que a prefeitura pode definir um coeficiente básico e um coeficiente máximo. Aqui em São José, o básico, na imensa maioria da cidade, está sendo 1. Vamos supor que o máximo é 3,5. Num terreno de 1.000 metros, você pode construir até 1.000. Ou você pode usar o máximo e construir vezes 3,5, 3.500. Essa diferença entre o 1.000 e o 3.500 é a outorga onerosa. É o que você vai pagar para o município para poder construir a mais do que o básico. Tá? Então, a outorga onerosa é isso. Então, não importa o número de pavimentos, isso vai se dar em função da taxa de ocupação e do coeficiente de aproveitamento, e tudo o que você quiser construir a mais do que o básico e a menos do que o máximo, não é que pode construir qualquer coisa, tem uma definição do máximo, você paga para o município. Clica para mim. Agora vamos ao que interessa, que é a região daqui mesmo. Nesse pedacinho, enquanto vai rodando ali, aqui nesse pedaço da Zona Norte, a gente tem algumas características bem distintas, que é o Parque da Cidade, que é uma área enorme, é uma área protegida, e a gente tem... Abre esse daqui que já está aberto, acho que vai mais rápido, não vai? E a gente tem a Zona Central aqui, que é uma área antiga, bastante querida pelas pessoas que moram por aqui. Inclusive, na hora que eu cheguei, foi logo que me perguntaram como é que ia ficar essa parte antiga da cidade, se ia mudar, se não ia mudar. Então, vamos lá. A gente tem a cidade de São José dos Campos. Essa linha vermelhinha aqui, bem no meio, é a Dutra, e essa aqui mais para baixo é a Carvalho Pinto. E essa é a nossa cidade. Essa areazinha pintada aqui é o que é efetivamente a zona urbana da cidade. O resto é tudo zona rural. Então, a gente pode ver que a imensa parte do nosso município é zona rural. Então, a gente tem aí uma qualidade de ar e de tal que poderia ser realmente muito boa. Estamos aqui na Zona Norte. A Zona Norte é a verdinha, né? E a gente vai tratar desse pedacinho aqui da Zona Norte, já na fronteira com o centro, com a leste e com a sudeste. Então, aqui é a área que a gente vai tratar. Essa área enorme que é o Parque da Cidade, né? Dá para ver bem. Santana está bem aqui no meio. E aqui tem uma foto aérea que a gente consegue ver que já é uma área que está bem construída, bem consolidada. A gente não tem aí muito mais área livre, né, área vazia para se trabalhar nesse miolo. O Parque da Cidade a gente consegue ver que é uma área realmente grande aqui da região, né, e que isso impacta na questão do zoneamento e na circulação. Esse é o zoneamento em vigor. Você consegue tirar um pouquinho o zoom? Gira para baixo que ele vai. Aí. Esse é o zoneamento que hoje está em vigor aqui na região. Então, hoje a gente tem a área do parque, que é uma zona de preservação. A gente tem um ZM2 aqui. Deixa eu passar. Ó. Esse verde aqui é uma zona de proteção que pega a Zona Norte e a Zona Leste e vai até o final, lá até Caçapava. Depois a gente tem esse ZR1, que é uma zona residencial, que só aceita residencial unifamiliar.
a gente tem a área do Parque da Cidade, que é uma zona especial de proteção de patrimônio, então que não pode fazer quase nada, precisa de aprovações especiais nos órgãos de preservação. Ela nem tem os coeficientes definidos, porque esses coeficientes são em função de uma análise de patrimônio. Aqui embaixo tem uma zona industrial, que, na verdade, é onde já tem as indústrias, não é nada novo, que pega aqui também, esse outro pedaço de cá. Aqui a gente tem uma zona de controle, o ZUC 4, que podia verticalizar até 8 pavimentos. Isso está caindo, e essa área está sendo englobada na área de patrimônio do parque. Tá? Por que isso? Porque talvez alguém tenha pensado que não é legal construir um monte de prédios de 8 andares colado na área de preservação do parque. Então, isso daqui está sendo englobado numa zona nova de patrimônio do Parque da Cidade. Não é que vai entrar dentro do parque, tá? É só a zona de uso. E a grande parte do bairro, que é a área que a gente viu ali na foto, que está toda construída, hoje é o ZUC 3, que pode residencial, unifamiliar, residencial horizontal, condomínio de casa, residencial vertical, comércio, serviço, pode tá do jeito que está aqui, né, que pode as coisas. E aqui, hoje, pela lei, você pode construir no máximo 4 pavimentos. Você consegue tirar para mim? Isso. Aí, aqui em cima, beirando o rio, a gente tem esse ZUC 1, que é uma zona controlada e que pode residencial unifamiliar, condomínio de casa e comércio e serviços específicos, com algumas taxas relativamente baixas, e só pode casa com, no máximo, 8,7 metros. Esse 8,7 metros das casas normais, no projeto de lei, está aumentando para 9,3. Então, em tese, as casas de sobrado poderiam ter mais um pavimento, poderiam ter 3 pavimentos. Diminui o zoom para mim de novo. Aí. Então, aqui, aqui em cima, bem na beira do rio, a gente tem as EIs, que é a área para regularização fundiária, que o pessoal chama de loteamento clandestino. E aqui a gente tem o projeto de lei. Diminui de novo para mim. Não sei por que ele está aumentando tanto. Então, o que está acontecendo agora no projeto de lei? Essa área de proteção continua sendo área de proteção, isso não muda. A área do parque, está vendo? Está englobando aquele pedacinho ali que podia ter 8 pavimentos, e vai ser uma zona de patrimônio histórico. Essa área industrial continua sendo industrial, já está lá, não vai mudar. Aqui tem uma partezinha residencial que também já está lá, também não vai mudar. E o que está mudando mesmo aqui na região é todo esse pedaço rosa aqui. Aqui a gente tinha 2 zoneamentos de uso controlado, que era esse pedaço aqui, que podia fazer até 4 pavimentos, e a beirinha aqui do rio, que era só casa. E as EIs, que continuam sendo de regularização fundiária, continuam aí. O que vai mudar mesmo aqui para vocês? O miolo aqui da região está virando uma zona especial central, que é uma zona bastante restritiva, de uso de centralidade para uma proteção desse centro como ele está aqui hoje. Mas, apesar dessa proteção aqui, desse centrinho, o resto todo está virando o ZM3, que é esse rosinha. Tá? O ZM3, que é o rosinha, é o que está sendo implantado em toda a cidade, mais como uma zona de regularização do que já está feito, inclusive do que está feito errado. Tá? O ZM3, ele pode residencial e os não residenciais até o NR4, que é o ruído noturno. Então, nesse rosinha, pode quase tudo, né? Então, é isso que tá causando aí algum furor aí entre o pessoal, porque esse pedaço já está todo consolidado, então esse ZM3, na verdade, ele está mais vindo para regularizar o que já está aí, do que para efetivamente fomentar ou alguma coisa nova. Mas, dito isso, vai poder ter quase tudo, né? Que é o que passou lá no vídeo, a questão das casas de show, e bares, e restaurantes. Então, é todo esse pedaço rosa que vai lá da divisa com a zona central, que é a Vila Zizinha, até toda a divisa do rio. Eu, inclusive, achei que essa linha está muito próxima da margem do rio. Mas
Ai, já não sei como é que fica. Para mim, essa parte do rio tinha que configurar alguma zona de proteção, alguma coisa, mas está tudo no EM3, e essas 3 zoninhas marrons aqui e aqui é regularização fundiária, que depois que for regularizado vai virar uma zona especial qualquer. Aqui continua industrial, aí aqui a gente tem as 2 zonas de proteção, e a área de vocês é isso. Eu quero enfatizar o que os vereadores disseram e quero que vocês pensem no que é que vocês querem para o bairro de vocês. Né? Não somos nós que temos que dizer que pode ou não pode ter prédio, que pode ou não pode ter casa noturna. Quem tem que dizer são vocês. Eu não vivo aqui no bairro, eu moro lá na Zona Sul, então lá eu opino bastante. Mas aqui são vocês que têm que dizer: quer shopping, não quer shopping, quer prédio, não quer prédio, quer casa noturna, não quer casa noturna, falta um passeio à noite, não falta um passeio à noite. Então, o que os vereadores esperam de vocês é que vocês digam para eles o que vocês esperam do bairro, o que vocês acham que era como é uma boa cidade para se viver, né? Então, eu espero que vocês aproveitem esse microfone aqui e contem para a gente o que vocês efetivamente esperam do bairro de vocês. Obrigada, boa noite. Só quero registrar também a presença do Dr. Pedro, também, obrigado, representando aqui o João Bezerra, ali da região do Jardim da Granja. Também a presença do meu amigo Carlos Dias, também nosso guarda metropolitano também. Obrigado pela presença. E acho que eu ouvi também o Zé Dimas também chegando aqui, da região norte também. Obrigado pela presença, Zé. Abriremos neste momento para as perguntas ou manifestações. O primeiro inscrito é Aécio Ferreira, do bairro dos Freitas, o Aécio do Postinho. Lembrando que são 3 minutos para cada um. Pode utilizar aquele microfone ali na lateral. Tá bom, sim, tá bom. Boa noite a todos. As lideranças que aqui estão presentes, que essa é a 4ª audiência pública que a Câmara vem fazendo, apresentando as propostas, ajudando as pessoas a se conscientizar das dificuldades que a gente vai ter na Zona Norte, que vem os prédios, que vem o shopping, mas a gente tem que ver o fundo da Zona Norte, a qual a gente vai ficar ali fragilizado, né? Porque você pega uma via SP50 hoje, com obstáculos, radares, balança, guarda. E aí você tem uma Zona Norte totalmente estagnada, porque tem que fazer as ligações da Via Norte com a Via Banhado e ligar no outro World Center, que é a geração de emprego para a cidade e para a região. O shopping na região norte é necessário. Nós precisamos gerar emprego. As construções também vão gerar emprego. Eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que estão participando aqui, a mesa presente, na pessoa do presidente Chico Carvalho, e dizer que é o seguinte: é isso aí, tem que ouvir as comunidades, tem que ouvir as pessoas. Isso é que tem feito. É um novo rumo, é uma nova forma de fazer política na cidade. Não pode ser de qualquer jeito, porque as pessoas estão ali e precisam estar cada dia mais socializada com a sociedade. Não pode ter uma parcela sendo bem usufruída e outra pessoa, outra categoria sendo estrangulada, como é o pessoal da região do Freitas, Buquirinha 2, Pedra d'Água, Sertãozinho. Isso não pode, né? Então, vai fazer, tem que ligar as vias, porque sem as vias nós vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ter simplesmente uma zona de calor centralizada na região de Santana. Para quem não me conhece, né, eu também já estudei nessa escola, também, professor, fui aluno aqui. Daqui eu saí para Maria Luísa, fiz meu supletivo, tudo por aqui, e cheguei à faculdade de gestão pública. Sei o que é um plano diretor, porque eu fiz gestão pública. Estou preparado para estar falando com causa de conhecimento, porque, na verdade, é o seguinte: as pessoas sabem o que passa nas regiões onde moram, né? Santana vai ficar bonito, vai ficar com shopping, vai ficar com casa de espetáculo, mas e o pessoal lá do Fundo Freitas, lá do Buquirinha 2, como é que vai ficar esse pessoal, gente? Hein? Nós vamos ter que passar por aqui. E aqui as vias estão estranguladas. Então, outra coisa que eu noto nas audiências públicas, a qual eu venho participando, é que poucos jovens participam. Isso aqui é o futuro deles. É eles que vão estar vivendo aqui um tempo à frente. Mas se você não vê participar nenhum jovem, raríssimos participam.
Como é nessa daqui, como foi em Santana, como foi no Telespark, como está sendo hoje aqui. Você pode contar no dedo. Quantas juventude tem aqui? Isso é um problema sério, né? Então a gente vai poder... para conclusão. Obrigado por tudo aí. Boa noite a todos vocês. Maria Angélica, da Vila Paiva, presidente do CGU. Obrigado, boa noite a todos. Eu queria estar parabenizando também o presidente Shakespeare e todos os vereadores por essa iniciativa, porque realmente não se pode tomar uma decisão assim sem antes comunicar a comunidade, porque a Zona Norte é uma região muito grande, e, como ela disse, a maioria também é zona rural. Existem também muitos bairros clandestinos, então não pode tomar uma decisão assim sem consultar a comunidade. E a participação da comunidade é muito importante, igual eu lido mais na área da saúde, no geral, na área da saúde, igual eu tenho que lembrar para vocês aqui, que quando foi reformado o UPA do Alto da Ponte, ele veio com o título de Hospital de Clínicas. Nós, cadê o nosso Hospital de Clínicas? Nós não temos. É o UPA da Zona Norte. Então, eu acho que nós precisamos de mais participação da comunidade e mais iniciativas como essas, porque a Zona Norte, nós temos aqui o nosso vereador Willis, está no primeiro mandato, e tem feito muita coisa. Eu vejo o trabalho dele, mas nós já tivemos 5 vereadores na Zona Norte, a Zona Norte não cresce. A Zona Norte precisa crescer. Ela precisa crescer e precisa mais da participação da comunidade. Precisa de pessoas mais ligadas a esses movimentos, participar de tudo, porque não se pode decidir uma lei assim a toque de caixa. Precisa realmente da participação. E vocês estão de parabéns, eu parabenizo também a mesa, e muito obrigado pela participação de vocês. Cezinha, da Rádio FM São José, Vila Cristina. Que legal. Boa noite a todos. Presidente, em primeiro lugar, boa noite a você, ao vereador, a Fernanda, a vocês todos. Eu vou parabenizar, aqui, estive falando com o Domênico, da sua equipe. A equipe que está preparando, que preparou tudo isso aqui. A equipe, vou parabenizar, até mesmo pedir uma salva de palmas a eles, porque a gente participa de todas as audiências públicas. Isso aqui, a tela, a câmara, né? Então, a sua equipe, parabéns. Né? Mas eu venho aqui falar, principalmente, da nossa lei de zoneamento, já que o Ciborgue falou que teve lá com, né? O nome dele? Cândido Malta. Então, nós temos a fala, nós temos o poder, nós temos que falar mesmo, nós temos que ter autoridade. Eu queria acrescentar uma coisa nessa lei de zoneamento, que a Juliana, né, colocasse aí, a nossa linha, né, viária aqui da nossa região norte. A gente está estrangulado, realmente está estrangulado. Se não fosse essa via norte aqui, ter acontecido, e agora? Precisamos de mais. Ali perto da Petitbon temos que crescer nas indústrias, ter as indústrias ali. Sim, mas daí, vamos sair por onde depois? Nós temos que ligar, tem outra ligação. Então, eu quero que vocês acrescentem nessa lei de zoneamento. Não somente, precisamos ter prédio, precisamos ter desenvolvimento, crescimento, precisamos ter tudo. Eu falo muito na rádio, eu falo isso. Crescimento e desenvolvimento da nossa região norte. Mas sem a linha viária aqui, nós não vamos ter condição de crescer em lugar nenhum, meu. Essa Via Luquete já vai ter saído, a Via Luquete, que já é o novo acesso da Petitbon, saindo aqui na Luquete, na Via Norte. Está parado, não sai. Entendeu? Então tem que ter outro acesso. Eu tenho, se fosse desenhar, já falei com o vereador Ciborgue, teria que ligar Petitbon Fundo com Ubanova. Também tem que ter um novo acesso, já saindo lá no Carrefour, lá em cima, sai para Jacareí, para lá já também. Então, temos que pensar nisso. No novo acesso para a região norte. Não adianta. Tem outro acesso também, em sentido o Vidoca saindo por cima aqui, do lado da Vila Guarani, sei lá por lado, sai perto do Luz Brasileiro. Novo acesso também. Então, temos que pensar nisso. Não adianta fazer o lei de zoneamento e não colocar aí.
não colocar a linha viária aqui, né, nós estamos estrangulados, e pensar em crescer a nossa região norte. Então, isso que eu foco. Coloque. Se é um pedido, se nós temos a força, então coloque nisso, que tem que ter essa linha aí, aumentar a nossa saída e entrada da região norte. Senão, a gente vai ficar estrangulado totalmente. Então, é um pedido que eu faço, pelo amor de Deus, é para os nossos jovens, futuro jovens da nossa região norte. Boa noite a todos. Core Pereira, Chácaras Oliveira. Bom, boa noite a todos e a todas. Queria saudar os vereadores, em especial meu grande amigo Willis Goulart, colega de escola. Bom, a minha questão aqui é simples. Simples de falar, mas difícil de executar. O nosso digníssimo prefeito, odiados por uns, amados por outros, mas o fato, ele é o nosso prefeito, teve lá no bairro, na Chácara das Oliveiras, onde eu moro, há cerca de um mês atrás, para anunciar o asfalto da Rua 4. Ora, o bairro não é formado somente pela Rua 4. Ela tem mais 4 ruas. E no dia da reunião que ele esteve lá, porque ele foi somente anunciar o asfalto da Rua 4, a população pegou ele para ele dar um rolê para analisar as outras ruas do bairro, que, infelizmente, são ruas que estão deploráveis, intransitáveis. Devido ao volume de chuvas dos últimos dias, nós não conseguimos andar direito nas ruas, principalmente a população, as pessoas idosas, perigo de cair, pisar em buracos. As ruas estão acabando com os nossos veículos. E ele falou o seguinte: vereadores, já que os senhores são, pelo que eu vejo, são todos opositores ao nosso prefeito, ele falou assim: olha, dá para asfaltar a Rua 4, que ele foi anunciar, porque é corredor de ônibus. A lei permite, porque a Chácara das Oliveiras é um bairro irregular. E ele ficou de mandar um corpo técnico para analisar as outras ruas, em especial a Rua 1, que é uma das portas de entrada do bairro. Ora, senhores e senhoras, senhores vereadores, nós estamos até hoje esperando esse corpo técnico. E é esse o pedido que eu queria fazer para os senhores, já que os senhores são opositores ao nosso digníssimo prefeito. Por gentileza, por favor, por todos lá do bairro Chácara das Oliveiras, porque nós não conseguimos ter um canal de comunicação com o prefeito. Cobrem o prefeito desse corpo técnico. A chuva não espera, ela cada dia está destruindo as ruas. Eu, em particular, todo dia, quando chove forte, eu tenho que, antes de sair de casa com o meu carro da garagem, eu tenho que arrumar a frente da garagem, não saio da garagem. Por favor, vocês que têm, eu sei que vocês são opositores, mas deve ter um canal de comunicação com o prefeito. Cobrem o prefeito, fala para ele que nós, lá da Chácara das Oliveiras, posso falar nós, porque todos estamos sofrendo lá, nós estamos esperando esse corpo técnico para analisar o que vai fazer nas outras ruas. Não sei se vai jogar antipoeira, se vai bloquete, mas alguma coisa tem que ser feita, porque nós estamos sofrendo lá há anos. Há anos. É um bairro regular, né? Pode asfaltar o corredor de ônibus, mas nós gostaríamos de saber o que vai ser feito nas outras ruas do bairro. Muito obrigado pela oportunidade. Edivina de Azevedo Ribeiro de Santana. Boa noite a todos. Eu acho que a maioria aqui já me conhece, porque eu participo de todas as reuniões, nem sempre uso o microfone, mas hoje eu quero dizer que primeiro eu agradeço a Deus de estar viva até agora e ver todo esse progresso para Santana. Porque aqui eu nasci, aqui eu vivi até os 18 anos,
Depois mudei para o Rio, fiquei lá 39 anos e voltei há 2 anos atrás, porque meu pai deixou uma herança para a gente e eu vim cuidar de toda a documentação e a venda dessas terras. E então tudo parou, São José dos Campos parou, e eu quero, em segundo lugar, agradecer ao vereador William, que muito tem me ajudado, muito tem tentado levar essa lei avante, e está atravancada na Câmara, atravancou tanto tempo, agora todo mundo dizendo que já estava aprovada a lei até o final do ano, e, enfim, estamos aqui na 4ª reunião. Isso é muito bom, mas também seria melhor se já saísse, se já se concretizasse realmente a assinatura disso, para que a gente pudesse, então, desenvolver a venda dessas terras que meu pai nos deixou. São quase 4.000 metros, eram 10.000 metros quase que meu pai deixou aqui atrás da igreja, e não foi dividida, nós doamos uma rua, que é a Francisca Moreira de Souza, vendemos a parte de lá, inclusive uma compradora está ali reclamando que fecharam uma saída que tinha lá para Emília Intrieri, nem ela está conseguindo fazer o projeto que ela tem para lá, e lá ficou tudo atravancado. Agora, pelo que eu vi aqui na explicação, é a zona rosa, né, que vai tudo poder. Então, eu agradeço a Deus. Quero ver, eu estou com 76 anos, eu agradeço a Deus se eu conseguir ver alguma coisa dessa lei desenvolvida. Espero que sim, porque agora todo mundo está ouvindo o povo, e antigamente o povo era todo amordaçado. Então, quando eu trabalhava, eu morava aqui em São José, como ela falou, meu nome é Divina, é um nome assim, que eu sofri muito bullying aqui, nessa escola, e eu sou jornalista profissional, eu sou escritora, e o prefeito Sobral cortou minha cabeça nos 2 jornais que eu trabalhava, porque o meu irmão brigou com ele, botou 9 processos contra ele. Sebastião Teodoro Azevedo era o presidente da Câmara, um vereador muito atuante aqui em Santana, nessa época, e então a imprensa toda amordaçada, e eu falava e tive que ir embora daqui. Mas agora voltei e agradeço a todos vocês. Giselda Maria da Silva Marini, de Santana. Desculpa a demora aí. Começa a contar agora, ótimo. É porque estou com um probleminha aqui. Acho que teve um resfriado, alguma coisa. Mas está tudo bem, graças a Deus. Boa noite, né, às autoridades constituídas, vereadores. Eu anotei alguma coisa aqui, espero poder falar nesse tempo, né? Porque eu entendi que seria uma reunião, uma convocação da Câmara, né? Eu ouvi de um cientista político que a primeira coisa que, numa campanha de eleição, foi até na Rádio Aparecida, que eu gosto muito de assistir, de ouvir, que para qualquer, assim, para uma votação, para a eleição, para a gente votar, né, a gente considere primeiro o partido, né? E eu entendi perfeitamente, logo de cara que eu vi, porque ninguém faz nada sozinho, nós dependemos de uma organização. Por exemplo, a nossa Câmara está representada aqui, depois eu gostaria que o presidente falasse, Shakespeare, né? Porque nós temos aqui vereadores, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vereadores, é isso aqui. O total de vereadores são por onde? 21. Então, primeiro, para ter o título de convocação da Câmara, eu acho que não temos a maioria, e trata-se de representantes do povo. Tá? Então, eu gostaria de frisar bem isso. E também, eu tentei, mas não consegui ver bem assim, o partido de cada vereador,
daqui, né? Na realidade, devemos ter aqui. Quantos do PSDB? Aqui? Mas, não, enfim, não pude perceber os partidos representados aqui, né? E eu acho muito importante. Então, eu questiono essa parte. E também a nova proposta de zoneamento. Pelo que eu procuro acompanhar, de rádio, não sou de ler muito, tenho uma restrição em ler, infelizmente, por tempo, né? Sou professora, tá, gente? Então, mas eu não consigo ler muita coisa pelo tempo, pelas condições nossas. Acontece que, o que eu saiba aqui, porque está sendo uma... E seria, o vereador Walter Hayashi disse que é uma nova lei, não é um acerto aí, né? Mas eu entendi até agora, de tudo que eu vi, que, na realidade, nós já temos um zoneamento, inclusive feito pelo governo anterior, que, na realidade, foi um dos motivos assim, que talvez a eleição do nosso, se eu entendi bem, do nosso prefeito agora, é um pouco em função da mudança que ele prometeu fazer. Tempo esgotado. Né? E que, na realidade, o que a gente precisaria é entender bem o que está feito e a mudança que está fazendo. Eu acho que qualquer mudança está dentro disso. E nós, moradores, não temos muita informação. Senhora. Quem tem seria os vereadores. Eu gostaria imensamente assim, de que pudesse comparar o que já existe e o que está mudando e por que está mudando. Tá? Então, o tempo foi esse. Muito obrigada. Tá. Diego Gomes, de Santana. Bom, primeiro de tudo, eu vou querer mais um minuto que o COI teve 1 minuto, eu contei no relógio. Vamos ser democráticos aqui. Aí, tipo, começa a falar boa noite, mesa diretor, o Shakespeare, o Willis, o Roberto Deleve. Não sei se a diretora da escola tá aqui, mas ela conhece minha mãe. Tipo, eu sou jovem, eu tenho 27 anos ainda. Estou na política há 2 anos, estou assim, meio na política. Eu acho assim, eu não vou ficar aqui babando ovo para ninguém. Só que, na minha opinião sincera, essa lei já poderia estar sendo executada. E mais, Corey, se você estiver aqui ainda, eu vi que o Carlinhos Almeida foi o único prefeito que quis fazer alguma coisa por Chagas Unida, porque 16 anos de PSDB, ninguém fez nada, ninguém foi lá no Chagas Unida. Ai, será que vocês vão querer as fotos agora? O começo da capeta é muito fácil, agora, para analisar, é difícil, né? Desculpe pelo meu tom, porque eu tenho que rebater sim. Eu sou militante do PT. Eu não vou sair esse ano a candidato, mas em 2020 eu vou sair pelo PT. Ainda eu estou com a minha camisa aqui. E se você, gente, eu sei que eu sou o único da oposição aqui, mas eu estou como conselho de saber aqui que eu sou. Eu acho que Santana... Eu fui fazer um serviço externo esses dias lá na JK, na Vila Tesouro, e vi aquele espaço de comércio lá onde há um barbecue lá, um barbecue. E eu vi lá, Santana podia ter fazido, porque aqui tem terreno. Essa esquina aqui pegando o açougue até a oficina já está vendida por uma construtora para construir 2 torres. Porque só não foi construída ainda por causa da nova lei de zonamento que já tinha que ser aprovada. Esse ponto eu vou ter que concordar com primeira vez na vida, eu vou ter que concordar com a Aécio. E eu quero deixar bem claro que essa é a
terceira reunião de lei de zonamento aqui em Santana. As duas primeiras, eu fui na Tempo casa... esgotado. Não, peraí, eu vou ter um minuto ainda. E, tipo, vocês sabem que eu acompanho você, principalmente esses dias, a gente já teve uns atritos aí, Shakespeare. Eu sou da oposição, sim, mas eu quero bem por Santana. E, tipo, eu tava conversando com meu primo, agora que eu vi que ele tá aqui, o sócio Renato, que não importa se o plano diretor tá aí também, mas essa lei tem que ser aprovada antes de julho, senão São José vai parar e nossa economia tem que voltar aqui. Ser muito obrigado e desculpa pelas minhas críticas. Ricardo Marques, de Santana. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Ricardo, sou morador da Vila César. Agradecer a oportunidade. Eu acho que a lei de zoneamento, principalmente onde foi mostrado aqui, ela traz para a gente tem que realmente crescer, buscar melhoria para o bairro. Agora, o que aconteceu com a nossa Vila César, lá, na área da educação, que devido aos prédios que a gente tem na Curva do Oeste hoje lá, as crianças de lá foram prejudicadas, né? Deixaram os prédios, permitiram o uso do solo, porém não se pensaram na escola, né? Você pega a única escola municipal de nível fundamental que temos aqui, é a Santaninha, né? Não, Fundamental Santaninha e a Vera Luz Carvalho Barreto, antiga de Selagem. Porém, as crianças que moram lá, elas foram transferidas para cá, né? Eu fui um líder do movimento lá. A gente, com a ajuda do vereador Willis, do Shakespeare, a gente entrou com vários requerimentos lá na Câmara, pedindo a volta da área de abrangência. A gente conseguiu colocar 17 crianças lá. Porém, a minha única filha não conseguiu. Uma só criança. Que ela estuda hoje aqui. Ela estuda no 2º ano. Graças a Deus, ela aprendeu a ler e aprendeu a escrever aqui na escola. Então, muito obrigado. Agora, a pergunta é, e aí, como que vai ficar? Santana não tem uma creche. A única escola que tem lá, no municipal, que é do lado, vai ficar nessa situação? Aonde que está o dinheiro do IPTU? Pô, tem prédio lá, o prédio foi valorizado. Para onde está indo esse dinheiro? Não daria para aumentar uma sala de aula lá? Daria para colocar mais vaga, usar a lei orgânica, que é permitir 35 alunos? Hoje a sala de aula lá tem 27, 26. Por que não chega nos 35? Aí fica aquela briga, que eu acompanho na Câmara, né? Todas as terças-feiras eu vou lá, briga de município com o Estado, parte dos vereadores. Um fala que um é melhor, outro fala que é ruim. Mas espera aí, lá você coloca a quantidade que você quer. O resto da demanda vem tudo para cá. Vem tudo para Santaninha. O Santaninha tem 5 primeira série. 5 segunda série. Lá tem 3. Com 27, 26. Aí fica, não, que a escola é melhor. Não existe escola melhor. Existe a demanda. Então, eu acho, na terça-feira passada, o vereador Robertinho da Padaria, ele disse que tem vaga, que existe vaga na rede. Aí eu falei, me mostre. Qualquer um pode entrar no site da prefeitura e ver lá a Escola Vera Luz Carvalho Barreto, de primeira até o 9º ano, a quantidade de vagas que tem do nível 1. Não está absorvendo as crianças do nível 1. Então, realmente, não tem vaga e fica difícil. Eu acho que se crescer, tem que crescer junto lá, porque o IPTU está sendo pago. Obrigado. Osmar Ferreira, Santana. Boa noite. Presidente Shakespeare, vereador, presidente da Câmara Municipal, solicitações, principalmente por essa reunião que está indo em todos os bairros para discutir
essa questão assim tão importante que é a lei de zonamento aqui do nosso município. Vereador Eleven, Willis, Ciborgue, Walter Hayashi, Fernanda, a nossa diretora, representante ali da Associação dos Arquitetos. Eu estudei nessa escola e tem aqui uma cartinha, né, Fernanda, que vai ser aberta daqui a 100 anos. Menos, né? 90 já, eu acho, né? Então eu vou ver. Pensei que daqui a 100 anos, aí eu não iria ver, nós não iríamos, né? Fui vereador na Câmara Municipal, tive a oportunidade, a grata oportunidade de trabalhar junto com o vereador Walter Hayashi, que era o presidente da Câmara Municipal. E foi uma grande luta nossa aqui por Santana, gente. E graças a Deus a gente conseguiu aí, ó, Via Norte, não é, Walter? Canalização do valetão da Vila Cristina, um valetão fedorento que ligava a Vila César com a Vila Cristina. A construção da UBS de Santana, que parecia cigano, cada vez estava numa casa. Então, isso eu quero até agradecer o tempo que eu tive de vereador com o Walter, vereador e também meu amigo. Gente, eu defendo aqui para Santana, dentro dessa lei de zonamento, muita gente fala assim, Santana está parado no tempo, Santana não tem prédio, o satélite está cheio de prédio, mas Santana tem dinheiro. Por que tem dinheiro? Não está parado no tempo. Tem Banco do Brasil, tem Santander, tem Caixa Econômica, enfim, os maiores bancos estão aqui. Por quê? Porque o povo de Santana tem dinheiro e quer morar aqui do jeito que está, principalmente o centro. A arquiteta, você falou que o centro, Santana, mas Santana é desde a linha do trem até o Rio Paraíba. É o distrito de Santana do Paraíba. É um conglomerado de vilas, né? Eu defendo nessa nova lei de zonamento o parque da cidade, você não liberar realmente para prédios. Você fazer ali para que você possa proteger essa grande área verde de São José dos Campos que está aqui em Santana. Eu defendo aquela área onde era a antiga Ródia, seja liberada para serviços e comércios, porque está parado e pode ir lá, sim, o Aécio falou, pode até ser um shopping naquele lugar. Santana precisa, sim, dessa nova lei de zonamento. Eu, particularmente, volto a falar, defendo, e defendo também a liberação dos altos prédios. É claro que você não vai demolir o bairro de Santana para fazer uma nova Santana, mas você todo um entorno com áreas paradas, como disse aqui a nossa amiga escritora. Gente, então, parabéns, o presidente da Câmara, é isso mesmo, ouvir a comunidade. Obrigado. Norma Garcia, Vila Cristina. Boa noite, Fernanda. Como foi mesmo o nome da pessoa que estava mostrando aqui? Juliana. Juliana, na sua fala, você utilizou muito, sim, consultar os munícipes para a lei do zoneamento e tudo mais. Então, eu moro aqui em Santana há mais de 40 anos. Eu nasci no Hospital Pio XII e sou moradora aqui, muitos aqui, tenho certeza, todos me conhecem. E na sua fala, por exemplo, na Vila Cristina ali, nós temos a PEV. E eu não me lembro de ter sido consultada pelo governo anterior para que se era bom, se era aquilo que nós queríamos ali naquele lugar. Aí eu vejo o meu amigo que vem aqui reclamar que em Santana não tem creche. Então, ao invés de ter construído uma PEV, por que ninguém nos consultou e perguntou antes, no governo anterior, se nós queríamos PEV ou creche? Porque tinha espaço. Então, ninguém nos consultou. Hoje, também, nós temos uma coisa boa do governo atual, na minha opinião, porque Zona Norte era totalmente excluída, Shakespeare. Nós não tivemos aqui uma Câmara presente, nunca. Então, o governo atual está fazendo isso, fazendo vocês se mexerem e sair de lá e vir até nós. Então, eu vejo isso de positivo também no governo atual. Muito bom, não é? E, assim, nós temos aqui a Casa do Idoso, que é uma coisa muito boa, que ninguém pensa no idoso.
daqui para frente é uma coisa que nós temos que pensar muito mais, né? E na lei de zoneamento, eu gostaria que todos os vereadores realmente estivessem aqui, que não gostaria de ouvir, como meu amigo ali falou, que aqui parece que é uma bancada só de oposição, porque só oposição, então vocês não estão me representando. Vocês não estão vindo aqui para dizer, olha, bairro de Santana, nós estamos aqui do lado de vocês, porque o que faz a diferença é a união. Se todos os vereadores estivessem unidos realmente para fazer leis que nos favorecessem, todos estariam aqui agora por Santana. Mas não estão eles. Então, isso é triste. Aí eu vejo o Ciborgue, que não é daqui, mas que está nos ouvindo, tem o Walter, sabe? Então, gente, realmente, qual que é a intenção do coração de vocês hoje com esta Câmara presente? Eu fico na dúvida. Então, assim, é bom que a gente reflita, porque nós precisamos saber em quem que nós vamos votar. Desculpa, mas com todo o respeito que eu falo isso, tá, gente? É uma crítica construtiva, com todo o carinho mesmo. Mas, assim, eu não vou denegrir a imagem do prefeito Carlinhos Almeida, porque ele tem governado muito bem, tá bom? Rosângela de Oliveira, de Santana. Eu queria só fazer uma aspas ali no que a nossa colega falou. Eu não sei por que vocês não foram consultados sobre o PEV. Como eu falei lá no começo, eu não sou funcionária da Prefeitura, não sou funcionária da Câmara. Eu sou profissional liberal, provavelmente como muitos aqui, com certeza como uma colega jornalista. Eu fui convidada para fazer essa apresentação, porque esses vereadores que estão aqui, não sou filiada a nenhum partido político, mas esses vereadores que estão aqui são os que se dispuseram a estar aqui esta hora para ouvir o que vocês têm a dizer, para o bem ou para o mal. Se não houveram consultas anteriores, eu não tenho como justificar isso para ela. Ela perguntou isso para mim especificamente, eu não tenho como justificar isso. Eu não sou funcionária da Prefeitura nem da Câmara. Não participei da elaboração desse projeto de lei, assim como todos esses vereadores que estão aqui e como todos os vereadores que não estão aqui. Agora, a pergunta talvez que fique será que não deviam estar os 21 vereadores aqui? Né? Mais uma vez, não sou filiada a partido, não estou aqui para fazer campanha para ser o ninguém. Nenhum deles me ofereceu emprego, nem vai me oferecer. Ainda se oferecer, é bem possível que eu não aceite, porque eu tenho outra vida. E eu acho que as críticas são sempre muito bem-vindas, desde que elas não sejam pessoais. Tá? Então, falem o que vocês querem pro bairro, esse momento é agora. Reclamar que os vereadores vieram aqui ouvir vocês, desculpa. Reclama porque não vem e depois reclama porque vem. Né? Então, o colega ali falou que o prefeito veio aqui, olhou o bairro, um achou que faltou alguma coisa, o outro achou que foi a primeira vez. Isso é democracia. Né? Um acha que é legal, um outro acha que podia ser melhor. Isso é democracia. Mas reclamar porque eles estão aqui ouvindo, desculpa, gente. Desculpa, não dá. Rosângela de Oliveira, Santana. Boa noite a todos. Meu nome é Rosângela, sou moradora aqui de Santana. Eu venho aqui para agradecer ao vereador Willis, porque todas as vezes que eu precisei, ele sempre me atendeu. Não só eu, como o pessoal aqui, todos do bairro. Principalmente consulta médica, ele sempre brigou para a gente conseguir vaga. Muitas coisas assim, escola, eu já corri atrás dele, resolveu, cadeira de roda. Então, venho aqui para parabenizar e agradecer. Espero que o Willis continue com a gente, porque a gente precisa de pessoas como ele. E agradeço a todos aqui. Boa noite. Ouviremos, neste momento, o presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho, para suas conclusões e comentários. Eu vou ser bem sucinto. Primeiro, agradecer a participação da população. Acho que é bem isso mesmo que nós viemos aqui fazer hoje, escutar. Agradecer
o Aécio pelos seus comentários. Ele tem sido um brigador para que a gente possa ter mais infraestrutura lá na região norte, ali na região do Freitas, Buqueirinha. Tem sido sempre discutido com a Aécio e outras lideranças. Agradecer a Maria Angélica ali da Vila Paiva também, que falou sobre a questão da UPA, que foi com título de hospital de clínicas e, na verdade, não funciona como hospital de clínicas. É uma briga também que as pessoas têm feito ali. O Cezinha, da FM São José, falou sobre o crescimento, desenvolvimento, sobre o desenvolvimento viário, sobre o acesso viário aqui da região norte, que precisa se ter mais acesso, e isso é importante. Ao Core também, que falou muito bem aqui, ali do Chacras Oliveiras, que disse que só o corredor de ônibus teria pavimentação e que os demais, na verdade, as outras ruas ainda estavam faltando infraestrutura, que houve um comprometimento do governo, do prefeito, de que em um mês retornaria, não aconteceu. Nós estaremos fazendo essa cobrança, reivindicação, para que a gente possa, em conjunto, trazer melhorias para a região do Chacras Oliveiras. A Edivina falou sobre a questão do progresso da região, desenvolvimento da região aqui de Santana. A Giselda, ela falou sobre a questão da lei de zonamento, sobre a representatividade da Câmara, querendo saber o nome dos partidos, dos vereadores que estão aqui. Vereador Walter do PSB, vereador Rogério do Ciborgue é do PV, vereador Willis Goulart é do PP, vereador Shakespeare PRB, vereador Roberto Delever do PP. Ela também perguntou sobre os outros vereadores, por que não estão presentes. A reunião pública é uma reunião que é convocada a todos os vereadores. Os 21 vereadores estão cientes, conscientes e sabem do seu dever. Nosso papel é estar aqui ouvindo a população. Alguns por outras reuniões já compromissos já firmados. Nós entendemos também a flexibilidade da agenda dos vereadores, mas sempre que possível todos os vereadores estão indo nas audiências, então isso é importante ressaltar também. Temos aqui representante do vereador de Olemano Dié, o Dr. Roniel ainda está em clínica ainda, então nós temos aqui o representante da vereadora Ângela, mas a gente sabe que a participação dos vereadores e todas as informações colhidas aqui são transcritas, colocadas no site e apresentadas e à disposição da população e dos vereadores. Quem mais que eu esqueci aqui? O Diego, que veio aqui, que é uma pessoa que eu particularmente admiro muito, a sua coragem, o seu ponto de vista, e a gente respeita, Diego, todas as críticas construtivas. Eu digo que eu não gosto da política da cintura para baixo, que essa é uma política que a população está cansada. Agora, se for para nós dialogarmos a questão do ponto crítico, do que eu acho, do que você acha que pode melhorar ou pode piorar na cidade, essa nós estamos prontos para o debate. Esse debate é um debate construtivo que ajuda a cidade, e você tem participado muito desse debate. Eu acho que isso é importante. Continue com esse seu trabalho, com a sua visão. Ele falou sobre Santana ter um espaço que possa trazer mais desenvolvimento, fez um comparativo com outras regiões da cidade, e quero bem de Santana. O Ricardo Marques, falei certo? É o pai da Marcela, já ficou conhecido como Ricardo, pai da Marcela. Ele reclamando da vaga da escola, aconteceu um episódio lá na região da escola, e a gente sabe que, na verdade, a cidade hoje tem um déficit de 4.800 e alguma coisa, se não me engano, 831 vagas de escolas que precisam ainda ser preenchidas, que nós não temos ainda essas escolas, mesmo com os convênios estendidos. O Osmar Ferreira falou do nosso grande distrito de Santana, que é cheio de vilas e povoados, isso mesmo, Osmar? Lembrando ainda das suas grandes conquistas aqui da época, que foi a questão da Via Norte, foi a questão do córrego aí que conseguiu diminuir esse mau cheiro, e com isso trazendo infraestrutura e saneamento aqui para a região. A Norma falou sobre... disse aqui o seu ponto de vista também, que a gente respeita muito, Norma, sobre a questão do desenvolvimento, falou sobre as consultas anteriores e, na verdade, o papel da Câmara presente. Aí, quando você se diz que não se sente representada, nós respeitamos a sua opinião, mas o papel da Câmara é vir, é conversar com vocês, é dialogar com vocês, é colher a informação de vocês. Embora pareça que os 21 vereadores não estão aqui, mas eles estão representados não só pelo presidente, mas pelos vereadores que podem, às vezes, com a sua agenda flexível, de estar aqui. Se a gente for fazer um comparativo das últimas reuniões, acho que o vereador Wagner Baleiro foi o único vereador que participou
se a gente for colocar o vereador da situação, que participou de alguma audiência. Então, e a Juliana Fraga, que participou. Então, na verdade, a gente costuma não fazer muito esse comparativo, porque nós aqui nós nos sentimos a obrigação de representar também os outros 21 vereadores e entregar para eles também a reivindicação de vocês, que aí eles possam apreciar e, no momento hábil, poder apresentar, através das comissões, as emendas. Então, a gente procura não politizar. Como eu disse para o Diego, a gente procura sempre escutar com maneira muito tranquila e respeitando muito a opinião de vocês. O que mais aqui? E a Rosângela, que agradecendo ao nobre vereador Willis Goulart pelo trabalho. O Willis tem sido um guerreiro nessa região, trabalhando muito em prol da população. Então, isso é importante, escutar vocês, esse é o nosso papel. Algumas mudanças que irão impactar de fato a vida de vocês e foram propostas por vocês, através de e-mail, através de escrita, através das falas de vocês, todas elas serão encaminhadas aos vereadores da Câmara Municipal. E aí caberá aos vereadores e às comissões apresentar as emendas, ou seja, apresentar a proposta para alteração do projeto de lei que aí está. A Câmara tem feito esse papel de estar conversando com a população, até porque houve uma interrupção da votação do projeto de lei de zonamento por determinação da Defensoria Pública e do Ministério Público. Em nenhum momento a Câmara interferiu nesse processo, pelo contrário, a Câmara está dando continuidade ao trabalho. A gente espera que o mais breve possível a gente possa votar esse projeto de lei de zonamento. É importante para a cidade de São José dos Campos, a cidade de São José precisa voltar a crescer, precisamos voltar a aquecer a economia da cidade, principalmente na questão da construção civil, mas nós precisamos crescer com qualidade de vida. Não adianta crescer desordenado para daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, nós mudamos fizemos outra alteração no projeto de lei de zonamento. Então, nós precisamos crescer, mas crescer com qualidade de vida. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. É importante você estar sempre participando. A Câmara Municipal está de braços abertos para vocês, até porque nós somos uma Câmara Municipal independente e democrática. Democrática, sempre para escutar vocês. Vou franquear a palavra para que possa dar as considerações finais os meus amigos aqui, mas antes, para dar honra a quem nos abriu a porta, eu quero agradecer mais uma vez a professora Fernanda, a diretora, e escutar, se eu possa falar um pouco aqui para agradecer o povo e dizer as suas palavras. Boa noite. É muito importante esse espaço. Nós fizemos aqui uma campanha muito grande para que os pais viessem. Infelizmente, a quantidade foi pequena. Nós mandamos o bilhete na sexta, fiz uma reunião de pais no sábado e falei da importância da participação aqui para toda a comunidade, porque nós devemos pensar Santana. Eu estava até aqui conversando com a Juliana, que às vezes não era muito possível a gente se localizar ali no mapa, né? Na hora que a gente... Talvez para a explicação para a comunidade fosse mais fácil se estivesse marcando ali, que ali é naquele pedaço que não pode mexer, que é o antigo laticínio, para a gente poder se localizar. Então, a gente precisa repensar como o espaço que a gente quer aqui. Eu acho que talvez tenha que ter um outro canal também para a gente pensar o que a gente escutou para estar enviando para vocês, vereador. Eu não sei se por e-mail, alguma coisa, que vocês podem vir algumas ideias depois que a gente analisa e consegue se situar ali. No outro mapa lá também eu tentei localizar, falei, deixa eu achar o Rio Paraíba para eu achar Santana, e o Rio não está lá. Então, às vezes, a gente precisa para facilitar a compreensão da comunidade. É importante, mas tem que pensar tudo. Essa questão da vaga, assim, entrega-se apartamentos, entrega-se prédio, realmente não tem. O pai tem razão quando coloca que antes a área de abrangência da tecelagem era uma, e depois da construção dos prédios a área de abrangência foi reduzida, mais próximo da curva do S. Estou falando aqui onde cada um se situa. Então, isso é fundamental. Então, eu imagino que depois a gente possa estar entrando em contato com vocês para estar passando outras coisas que a gente está pensando a respeito de Santana. E até eu queria entender melhor também essa limitação do espaço que não vai poder se mexer, a princípio, nessa lei, para a gente... Assim, onde nós estamos aqui, eu ficava tentando olhar, onde está o Santaninha,
naquele espaço ali. Então, agradeço, eu fiquei muito feliz de poder estar recebendo vocês. A Escola Santana está aberta sempre para qualquer evento que possa atender a nossa comunidade. Nós, aqui em Santana, a gente fala assim que a gente é nascido e criado, né? Então, eu também sou nascida e criada aqui e fiz questão de comprar minha casa aqui, porque é aqui que eu quero viver. E quem nasce em Santana, geralmente, gosta de viver aqui, nesse espaço. Então, vamos continuar lutando para isso, para que a gente tenha uma Santana cada vez melhor. Então, obrigada pela iniciativa. Estamos muito felizes. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês e tudo que a gente escuta pelos bairros, a reclamação de creche, escola. Este governo prometeu 11 creches e até agora fez uma. Então, isso aí é o jeito nobre de governar. Isso aí não é só em Santana, não. O problema está na cidade em toda, malha viária, médico, remédio. Mas não podemos parar. Temos que continuar lutando. Agradeço a presença de todos. Boa noite. Pessoal, agradecer também de vocês estarem presentes nessa reunião, que eu acho muito importante a participação das pessoas. O que a gente detectou é o seguinte: a lei de zoneamento é uma lei muito complexa e, para se entender ela, precisa de um prazo muito maior. Por isso que quando o promotor, como a promotoria, tanto como a defensoria pública, ela pede primeiro para fazer o plano diretor, é mais ou menos nesse sentido. Eu estava lembrando aqui, eu morava aqui no Bela Vista. Nós tínhamos aqui a tecelagem perto, uma fábrica, a Bonádio e a Ródia. Então, o zoneamento ele tem que ser adaptado, ele tem que ser pensado nas pessoas que vão trabalhar nesses locais, além do comércio, naturalmente, né? Que vão trabalhar nesses locais e como que elas vão se mobilizar, como que elas vão da casa para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para a escola e assim por diante. E o tipo de moradia que precisa para essas pessoas. Então, o zoneamento, em outras palavras, é mais ou menos isso. Então, você tem que misturar residencial, não residencial. Não residencial é comércio, serviço e também indústrias, né? E você trabalhar esse conjunto como um todo. Então, professora Fernanda, eu me coloco, inclusive, à disposição, eu entendo um pouco dessa matéria, porque eu estou nisso há mais de 20 anos. Não entendo tudo, mas entendo boa parte. Não dá para discutir a cidade inteira, mas dá para discutir o pedaço, né? Isso nós podemos vir aqui um dia, não como forma de audiência, mas como uma forma de uma reunião onde todo mundo participa e todo mundo se envolve, porque 3 minutos eu sei que é muito pouco. Então, a gente força, inclusive, a participação das pessoas. Ela tem dúvida, pode até ser absurda. A pessoa, vou fazer uma pergunta besta aqui. Não é besta, porque é complicado mesmo. Tem muitas letrinhas e, se não tiver bem estudado, você acaba se perdendo. Estou mais de 20 anos nisso, sou engenheiro e tenho, até hoje, dificuldades de entender algumas coisas. Por isso, vocês estão de parabéns. Esse é um primeiro contato nosso, mas, viu, presidente, eu me coloco como relator da Comissão de Planejamento à disposição se a população, acionada pela senhora, quiser discutir mais detalhadamente o pedaço. Tá bom? Muito obrigado. Bom, boa noite, eu vou ser breve. Continuo com a minha convicção que o zoneamento nós tínhamos que discutir ele regional, por cada região. Para vocês verem como que é complexo, o próprio vereador Walter Reacho colocando. Quantas páginas tem o zoneamento, Walter? Mais de 500, né? Mais de 500 páginas tem o zoneamento.
Não é fácil o vereador ficar ali. Quem faz o estudo, conforme a arquiteta colocou, é a prefeitura que manda para a Câmara. E nós temos que vir aqui na caixa de ressonância, que é a população, para ouvir a população e ver o que a população quer para cada bairro. Para a gente ver se o que está ali vem de acordo com o que vocês querem. Saio dessa reunião mais confiante, Walter. Mais confiante aos vereadores e à própria arquiteta Juliana. Porque demonstra que a cada reunião que nós estamos indo, volta o que eu estou falando e o que o professor Cândido Malta me falou no sábado. Temos que discutir regionalmente. Não adianta, São José dos Campos é uma cidade muito grande. Cada bairro e cada sua região tem a sua particularidade. Vocês estão de parabéns. Quero agradecer aqui a presença de vocês. Muito obrigado. Bom, pessoal, marquei algumas coisas para destaque aqui. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa até, né, no início, não citar o nome da diretora, Fernanda, mas a Fernanda já é uma amiga minha de vários anos, né, Fernanda? E, inclusive, nós fomos monitores de crisma, na época, né, aqui no Salão Paroquial, cantamos em festival de música junto, né, então a gente tem uma amizade bem bacana, bem forte, né? Ficamos em terceiro lugar, né? Verdade mesmo. Eu nasci neste bairro, né, de Santana. Dos meus 47 anos de idade, eu moro aqui 45, eu só morei 2 anos em Paraisópolis. A gente voltou para cá. Queria deixar à disposição o gabinete até para maiores e melhores esclarecimentos sobre o assunto abordado aqui hoje, né, até porque nós não temos muito tempo, né? Vocês perceberam que todos que falaram, tempo esgotado, né? Então, a gente tem pouco tempo, realmente, cada um. Então, o gabinete fica à disposição. O gabinete do vereador Willis é o número 12, mas todos os gabinetes aqui da Câmara. E até alguns podem até estranhar essa quantidade de elogios que as pessoas vêm para o microfone e me fazem, porque, realmente, apesar da minha limitação física, eu sou um vereador que eu vou à casa das pessoas, vou até a casa das pessoas, e algumas pessoas aqui sabem disso, né? Então, fica bem claro isso, que o Willis, eu estou realmente fazendo tudo o que eu posso, tudo o que eu prometi, todo o meu esforço é dedicado a São José dos Campos, de maneira especial à nossa região, e de maneira mais especial ainda ao bairro de Santana. Boa noite e obrigado por tudo. Só para ajudar aqui a professora, eu esqueci de falar, mas eu acho que é importante, todos esses mapas e o texto da lei e os anexos estão disponíveis no site da Câmara. Então, quem quiser depois fazer uma análise mais minuciosa da sua área, ali onde você mora, da sua quadra, do seu quarteirão, dos seus vizinhos, pode acessar lá o mapa e ver qual é a cor, né? É uma análise, como o Ciborgue falou, é uma análise que, como o Walter falou, é uma análise que demanda um pouquinho de dedicação. Não é alguma coisa... Hoje, com a internet, a gente está acostumado a bater o olho. Não, você tem que olhar o mapa, tem que olhar a descrição no corpo da lei, tem que olhar as tabelas para você poder ver os índices, fazer algumas contas, que nem aquela que eu fiz arredondada com o terreno de 1.000 metros. Vocês podem tentar com o terreno da casa de vocês, que sabe qual é a área, ver o que seria possível ali, o que não seria possível. Isso está tudo disponível no site. Mas só para localizar a professora agora... Rapidíssimo, eu deixei aqui na foto aérea, que eu acho que fica mais fácil. Essa curva aqui é o rio, professora. Esse pedaço verdinho aqui é o Parque da Cidade. Essa curvona aqui é a Via Norte, né? Aqui já é a zona central, né? Então, aqui está aquela divisão entre a Vila Zizinha e a zona central. E o pedaço de preservação é um retangulinho bem aqui no meio, ó. Tá? Isso, bem aqui no meio, assim, ó. Eu vou pular. Deixa eu pular para o projeto. Aí você já... Aqui, ó. Você consegue tirar um pouquinho o zoom para mim? Tá? Então, aqui está o
aqui está o Parque da Cidade, aqui está a Via Norte, aqui está o rio, né, essa curvinha aqui, e esse é a zona que ficou definida como zona central, né, do bairro, esse roxinho. Mas isso está à disposição. Esse mapa fui eu que fiz, na verdade, eu desenhei meio na unha, mas as cores, eu tentei respeitar as cores que estão no projeto, exatamente para ficar fácil depois quem chegar em casa e quiser ver. E esse link, se a Câmara quiser disponibilizar, esse mapa é acessível por qualquer pessoa, só ter o linkzinho. Se vocês quiserem disponibilizar, fica à vontade. Vou disponibilizar. Obrigado, Juliana. Mais uma vez, obrigado a todos os vereadores, obrigado à população, e está encerrada a presente reunião. Tem um cafezinho para vocês ali que o pessoal preparou. É a Câmara presente no seu bairro, na nossa cidade.